Bem-vindos ao Clube do Chorume, pessoal! Hoje trazendo mais uma indicação fantástica. Como eu posso começar tudo isso? Vocês já pensaram num futuro distópico onde o governo controla tudo, o mundo está um deserto, os cientistas andam por aí com um verme assassino dentro da barriga? Pois é, eu nunca tinha pensado, acredito que você também não, mas em 1982... o glorioso Charles Band achou que isso seria uma boa ideia. E hoje sim a gente vai falar de Parasite, o filme que tentou ser Alien, Mad Max, tudo isso ao mesmo tempo, mas acabou parecendo um episódio perdido de, sei lá, Chaves num deserto pós-apocalipse. E esse filme pode ser ouro puro quando o público é fã de cinema trash. E sei que é exatamente por isso que você está aqui, você é esse tipo de público. O mais incrível disso tudo, o filme foi lançado em 3D, tem Demi Moore, antes da fama, importante citar, e um monstro feito de borracha, gosma e puro esforço humano. Então, bora mergulhar nesse laboratório de tragédias chamado Parasite. Antes da sinopse, né? Lógico, aquela ficha técnica rápida. Título: Parasite, o ano de 1982, a direção do saudoso Charles Band, roteiro de Alan Adler, Frank Levin e Michael Shoup. Isso também me faz pensar, né? Precisaram de 3 pessoas para escrever isso, mas enfim. País, Estados Unidos, a duração é em torno de 85 minutos. Gênero: ficção científica, terror. A distribuição foi da Embassy Pictures e teve um orçamento estimado em torno de 800 mil doletas. Não foi pouco não. O filme se passa num futuro onde a Terra foi devastada e controlada por uma corporação chamada O Governo. Parece atual, né? A civilização desabou, o mundo virou poeira e só restaram os cientistas malucos, ladrões de estrada e alguns insetos mutantes. No meio disso tudo, nós temos o Dr. Paul Dean, interpretado por Robert Glaudini, um cientista que ele criou aí um parasita geneticamente modificado e, claro, acabou infectado por ele. Agora ele carrega o bicho dentro do corpo e tenta encontrar uma cura antes que o negócio saia do controle. É isso. Só que ele não está sozinho nessa jornada. No caminho ele cruza com uma gangue punk que parece ter saído de uma convenção de Mad Max low budget. Tem uma jovenzinha fazendeira chamada Patrícia. Sim, é aí que entra a nossa lindíssima Demi Moore. Lógico, ainda antes do Ghost, Striptease, antes da fama. Aqui ela tá com cara de como eu vim parar nesse filme. E a gente entende. Ah, e um detalhe. Parasite foi um dos primeiros filmes de terror em 3D na década de 80. Surfando na onda aí que começou com Friday 13, né, o Sexta-feira 13, parte 3, ou o próprio Jaws 3D, Tubarões 3D. Então... acabou surfando, lógico, um nome muito menor perto dos que eu citei. Mas lógico, pessoal, a tecnologia não era tudo aquilo, né? O filme 3D era muito mais contido do que hoje existe nas apresentações e nos cinemas tradicionais. E o responsável por essa experiência biológica, como eu já falei, é Charles Band, o homem, o mito, o guru do cinema B. Band é praticamente o Walt Disney do cinema trash. Antes de fundar a famosa Full Moon Pictures, nos anos 90, ele comandava a Empire Pictures e antes ainda, no começo dos anos 80, a Blue Moon Productions, que foi o embrião de tudo isso aí. Foi nessa fase que ele lançou inclusive Parasite, tentando misturar ficção científica, terror corporal, 3D, tudo isso para chamar a atenção dos cinemas drive. E funcionou, o filme foi um pequeno sucesso. E ajudou Band a criar seu império trash, se assim eu posso dizer. Mais tarde, a Blue Moon viraria a Empire Pictures, que aí sim responsáveis por clássicos absolutos do cinema trash, como Reanimator de 1975, Ghoulies de 1975 também, e Troll de 1986. Filmes que praticamente definiram o terror B nos anos 90, ou melhor, dos anos 80. Band ele sempre foi um gênio do marketing barato, pessoal. Ele entendia o que o público queria: sangue, monstro, título chamativo. Agora, um dos verdadeiros destaques aqui é o monstro, criado pelo lendário Stan Winston, o mesmo cara que depois faria Exterminador do Futuro,
Aliens e Jurassic Park. Mas calma aí. Aqui ele ainda estava esquentando os motores. O Parasita ele parece um cruzamento entre uma lesma, uma salsicha, sei lá, aproveitada. E mesmo assim dá pra ver que ali existe um talento começando a brotar. O monstro é grotesco, pulsante e tem aquele charme de borracha artesanal que confesso que eu amo. E o 3D do filme? Bom, o 3D foi basicamente um pretexto aí para enfiar seringa, tubo, gosma na cara de quem assistia. É o tipo de efeito que te faz agradecer em assistir em 2D e no máximo usar um óculos de grau. O elenco ele é um verdadeiro show à parte, e não pelos motivos certos. Robert Gaudini, cientista protagonista, ele era mais conhecido do teatro, escreveu várias peças independentes inclusive, mas aqui ele entrega uma performance um pouco apática, né? Parece dopado com algum anestésico. Mas no contexto do filme até que funciona, afinal o cara tá com um parasita na barriga, né? Temos também Demi Moore, com apenas 19 aninhos, ela ainda estava engatinhando na carreira. Parasite foi seu primeiro papel de destaque no cinema, e ela mesma admitiu que só topou porque o cachê pagava o aluguel dela. E olha, se isso não é dedicação à arte ou aluguel, eu não sei o que é. Já o vilão principal é James Davison, interpretando Wolf, o líder da gangue punk, que mais parece ter sido aí contratado direto de um ensaio fotográfico da Vogue Mad Max Edition. E também temos Luka Berkovic, que depois ele iria dirigir Goonies, de 1985, um dos maiores hits da Empire Pictures. Ou seja, Parasite foi tipo uma incubadora de talento do cinema trash e a Demi Moore. 3D. The movie fantasy of yesterday is now the terrifying film experience of the future. For technical reasons, the preview you are about to see is not three-dimensional. Be assured, Parasite is the most gripping and frightening movie you will ever see. And in 3D, you will be part of the terror. You are about to witness the future. Be warned. It is a shocking sight. 3D, the ultimate sensation of visual art, now creates the newest, most terrifying form of fear, Parasite. That thing on your stomach. A new strain of parasite. When it reproduces, it will cast millions of microscopic spores into the air. Just move your legs towards me real slow. Real slow. Experience the living, breathing, terrifying vision of modern 3D. Parasite. You have only seen the preview. In 3D, you will live the film. Parasite. The first futuristic monster movie in 3D. Parasite. Mas como não pode faltar, já falei um pouco do filme, do diretor, enfim, do elenco. É hora das curiosidades, lógico, e eu preparei um caminhão aí para vocês. Em 2019, Demi Moore, ela confessou aí no The Late Late Show, na real, com o James Corden, que Parasite foi o pior filme em que ela já atuou. E olha que ela fez Striptease, que eu acho bem fraquinho. É um filme menor que Parasite, diga-se de passagem. Uma sequência desse filme chegou a ser planejada, com o retorno do Robert Gaudini, mas a ideia acabou morrendo junto com a falência da Embassy Pictures. O projeto foi oferecido depois à Empire Pictures, mas no fim nunca saiu do papel. Ou seja, o Parasita praticamente morreu de inanição. Os monstros eram marionetes de mão feito de borracha espumada, basicamente lesma de pelúcia radioativa. As filmagens duraram apenas 3 semanas, o que explica muita coisa. Já o papel de Patricia Wells foi escrito para Patty Townsend, que ela acabou recusando depois de ler o roteiro. Ela sabia onde estava se metendo pelo jeito. O filme, como eu já citei algumas vezes, ele foi exibido originalmente em 3D. E ele fez parte dessa onda, como eu disse, de 3D nos anos 80, junto com Metal Storm, MTV 3D, Sexta-feira 13, a parte 3, Space Hunter, enfim, Treasure of the Four Crowns. Teve muito filme fraquinho, mas que se utilizou o 3D para vender mais ingressos. Houve uma sessão privada para o compositor Lalo Schifrin, talvez para ele garantir que a trilha soava melhor que o roteiro. O roteirista, pessoal, Alan Adler, um dos roteiristas, ele tirou o filme durante uma conversa numa festa em Hollywood.
nada me tira na cabeça que provavelmente depois de beber algo suspeito ou muito forte. Cherie Currie, inicialmente ela recusou o papel porque achou o roteiro horrível, não sei porquê. O estúdio prometeu reescrever, expandir inclusive sua personagem, o que convenceu ela, até ela descobrir que provavelmente cortaram todas as cenas novas. Durante uma cena em que o Robert Glaudini carrega Currie dentro de um saco de dormir, ele tropeçou e os dois acabaram caindo no chão de concreto. Ela machucou as costas e ficou 2 dias afastada das filmagens, ou seja, além de cortarem as partes da coitada, ainda teve uma lesão aí, acidental. O carro de Wolf, né, que aparece aí no nosso vilão, ele é um Lamborghini Countach LP 400 de 1974. Isso me chamou a atenção porque provavelmente ele é o veículo mais caro já visto no deserto radioativo, de verdade. Inclusive, James Davison, né, que faz o Wolf, ele teve que cortar o cabelo bem curto para fazer esse papel. Vai mudar alguma coisa? Não, mas é importante citar que é importante para encher os minutos de vídeo. Os roteiristas acabaram adaptando as cenas enquanto escreviam, né, os scripts, o que até explica bastante do nível teatral e levemente constrangedor. Incrivelmente, Demi Moore e o Tom Willard voltariam a contracenar 4 anos depois, em One Crazy Summer, de 1986. O filme com uma pegada totalmente diferente. O filme foi distribuído pela Embassy Pictures e mesmo com um orçamento modesto, né, como disse, em torno de 800 mil dólares, ele foi um sucesso financeiro, lógico, dadas as condições, né, dado ao público que gosta de cinema, desse tipo de cinema, mas foi graças justamente ao uso do 3D e aos cinemas drive-in. Charles Band gravou esse filme praticamente em locações desertas da Califórnia para economizar. E vejam só, o calor era tanto nesses sets que parte do elenco inclusive chegou a desmaiar entre as tomadas. E sim, pessoal, não sei se precisa falar isso, mas ele não tem relação nenhuma com o filme de 2019, um vencedor de Oscar e que provavelmente nunca devem ter assistido o Parasite de 1982, que, vamos lá, é bem melhor. Mas de uma análise aqui, um pouco mais aprofundada ou não, lógico, cuidando para não ter nenhum spoiler, Parasite é o tipo de filme que tenta misturar até alguns comentários sociais com terror biológico, mas ele termina parecendo uma aula de biologia dada por um professor bêbado. Mas o que funciona aqui então? Como eu comentei, o design da criatura, para um orçamento de filme Z, o Parasita visualmente até entrega alguns momentos legais, nojentinhos, que lembram muito dessas glórias dos anos 80. Até alguns críticos reconheceram isso na época. Outra questão legal é o ambiente pós-apocalíptico, apesar de barato, né, com areia, carro velho, moto, deserto. Então, para quem curte essa estética de fim do mundo com orçamento de garagem, vai achar bom. Quebrar a cabeça por vezes, né, tentando entender aí como esse roteiro vai desenrolar ou se enroscar, pode ser divertido, ainda mais para o fã do cinema trash. A bagunça vira entretenimento. E ele tem boas ideias, como a crítica ao controle corporativo, o poder da ciência sobre a humanidade, mas o ritmo do filme ele se arrasta mais, sei lá, o parasita tentando subir uma escada. E vamos lá, a fotografia é suja, a trilha sonora feita de sintetizador mal feita, o roteiro parece escrito durante um surto febril, mas o filme tem carisma, pessoal, é o tipo de bagunça que só o cinema trash consegue transformar em algo memorável. Ele é um retrato perfeito do cinema independente americano no começo dos anos 80. E quando a galera ainda acreditava que dava para competir com Hollywood usando criatividade, gosma e fita adesiva. Hoje a gente sabe que quem tem dinheiro chega em mais pessoas. Mas se vocês gostaram dessa combinação de deserto, mutante, desespero, aqui vão 3 indicações para continuar aí com a maratona. Primeiro, Slugs de 1988, filmaço, direção de Juan Simon. Basicamente, lesmas mutantes atacam uma pequena cidade americana e transformam as pessoas em carne moída. Ótimo. Curiosidade, o diretor também fez Pieces de 1982, que é um outro clássico do trash mais elegante. Qual que é a conexão com o filme de hoje? Gosma, mutação, morte absurda, pacote completo. Segunda indicação, pessoal. Shud, ou SHUD de 1984, direção de Douglas Chick. Resumo básico. Mutantes canibais vivem nos esgotos de Nova York atacando sem teto desavisado. Ótimo. Uma curiosidade a respeito do filme. O nome, né, Shud, significa Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers. Puro charme.
conexão com o filme de hoje, então, assim como Parasite é o típico horror urbano sobre mutações que saíram do controle, provavelmente do orçamento. O último filme aqui, indicação, é Extra, de 1982, direção de Harry Davenport. Eu já falei desse filme, já fiz um clube de chorume dele, eu realmente gosto muito desse filme. Basicamente, ele é um homem sequestrado por alienígenas, volta para a Terra completamente transformado e é, enfim, uma doideira. Curiosidade desse filme é o nascimento reverso mais perturbador do cinema, acreditem, assistam. Conexão filme de hoje, né? Porque essa indicação é o mesmo tipo de horror biológico, só que ainda mais insano e bizarro. Então essas são minhas 3 indicações, são os primos, irmãos, bastardos espirituais de Parasite. Cada um tem um mesmo DNA, efeitos práticos, ideias mirabolantes, aquele charme de produção feita com dinheiro de troco de lavanderia. Enfim, se você gosta de ficção científica desleixada, parabéns, você achou seu novo habitat e tem 3 indicações perfeitas para ti. Para encerrar, pessoal, Parasite é aquele tipo de experiência que te lembra porque o cinema trash é tão divertido. Ele é falho, grotesco, mas incrivelmente sincero. É um filme feito com pouco dinheiro e muita vontade de assustar, ou pelo menos de vender o ingresso 3D, né? Mas se você curte mutante, gosma, vibe de fim do mundo, atores confusos, esse aqui é pra você. Se curte Demi Moore também vai encontrar ela ali. Enfim, vai te fazer rir? Provavelmente. Vai te fazer refletir sobre a condição humana? Bem menos provável. Mas vai te dar imagens saindo de parasitas saindo do estômago, deserto pós-apocalíptico, limonada vendida no fim do mundo? Sim. Vai ser bom no sentido tradicional? Não. Então você vai só se você realmente abraçar o ruim com charme, ou aquele tão ruim que se torna bom. Minha nota, pessoal, é uma nota 6 de 10. E é isso. Mas me digam aí, você acha que Parasite merece um remake ou deve continuar enterrado no deserto pós-apocalíptico dos anos 80? E claro, deixa o like, ativa o sininho, parasita em você e nos vemos no próximo mergulho do churume cinematográfico. Valeu e até mais!